Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre esse encontro do Papa com Javier Milei, presidente da Argentina, sobre a continuidade dos ataques dos Houthis e mais algumas situações. Mas antes, só um aviso rápido: esse problema do som aqui no canal deve ser resolvido em questão de dias quando o equipamento novo chegar aqui, tá bom, pessoal? Antes de nós começarmos com esses assuntos aqui, eu quero só fazer um comentário rápido a respeito do vídeo de ontem, onde eu tratava da entrevista de Putin a Tucker Carlson, né? Na verdade, assim, pessoal, tanto Putin quanto Biden, né, estão mostrando que o mundo está indo de mal para pior, porque veja a qualidade dos dois líderes, né, que estão à frente de cada um dos países. Biden, para começar, nem falar no microfone consegue com palavras que façam sentido, a não ser que ele leia lá um prompt e olhe lá, né? Então, fica cada vez mais evidente aquilo que eu venho falando há meses para vocês, de que ele vai desistir da candidatura e vai surgir aí um nome novo. Aliás, agora alguns especialistas já estão falando a mesma coisa que a gente tem dito para vocês há tempos. Ele vai desistir, não vai ser ele o candidato. Podem escrever o que eu estou falando. Bom, então Biden é essa desgraça, né? Ele está aí sendo conduzido como um boneco, segundo a minha visão, a minha opinião, posso estar errado, né? Enquanto que Putin, nós vimos, é extremamente metódico e extremamente chato na entrevista dele, principalmente naquela introdução que fez com que a maioria das pessoas que fossem assistir à entrevista perdessem totalmente o entusiasmo de verem o restante. Ele tentou fazer ali uma explicação longa a respeito de por que ele entende que a Ucrânia faz parte do território russo. Ele podia simplesmente resumir isso em uma frase, dizendo: olha, a Rússia pertence, ou melhor, a Ucrânia pertence ao território russo, e eu tenho aqui um documento que eu vou disponibilizar a nível mundial, traduzido para todas as línguas possíveis. Nem é necessário, porque hoje o Google Tradutor traduz, tem vários tradutores, né? E aí quem quiser está aqui no link do Kremlin, sei lá. E aí dado continuidade à entrevista. O Tucker Carlson até tentou salvar a entrevista, mas ele era interrompido constantemente pelo Putin, dizendo: olha, isso aqui é um show ou uma entrevista séria? Ou seja, o efeito que se imaginava, né, principalmente o pessoal nos Estados Unidos, que é muito ciente da capacidade que o show business, né, tem de convencer o público, eles estavam com medo danado dessa entrevista do Putin. Duvido que tenham continuado com medo depois da tediosa entrevista. Por outro lado, Putin mostrou que ele é extremamente metódico. Não é por acaso que a Rússia tem resistido a toda a força que tem sido aplicada contra ela, porque embora não seja algo que, vamos dizer assim, convença democraticamente o método de Putin, ele trabalha matematicamente, ele é um cara mais de trabalhar de maneira mais eficiente e efetiva, ele não fica muito atrás de shows, né? Um outro detalhe só que eu queria comentar também a respeito da entrevista dele, que me escapou no vídeo de ontem, tem várias coisas aí que talvez a gente vai comentando ao longo da semana, foi quando Tucker Carlson quis levar o público a imaginar que Putin talvez fosse um herói da resistência cristã. E aí ele pergunta se Putin vê nas atitudes dele um mover de Deus, uma interferência divina ou algo nesse sentido. Eu não lembro que palavras exatamente ele usou. E ele foi curto e grosso e disse não, simplesmente não. Ou seja, ao contrário do ideólogo, que inclusive está muito famoso entre alguns círculos aqui no Brasil, o Alexander Dugin, né, que acha que a Rússia é um catecon, nós vemos que Putin não acha que a Rússia é um catecon, ele só está agindo puramente de forma matemática, racional e ao velho estilo da antiga KGB. Então, embora, né, tenha se dado aí um espaço maior para as religiões no país, eu acho que até isso ele fez de maneira calculada, porque ele entende que o comunismo foi uma desgraça, inclusive em termos de condução da população. Ele sabe que quando os religiosos estão ao lado do governo, eles têm uma força extra, né, extraordinariamente maior do que uma pessoa que não vê motivo nenhum para lutar, já que em encerrando a luta e acabando a vida nesse mundo não há continuidade. Então eu penso que ele recupera a religião no país dele apenas com esse intuito matemático. Me parece, assim, com o pouco que eu vi nessa entrevista e com as outras coisas que a gente sabe,
que ele não é um homem religioso de maneira nenhuma. Então, só uns comentários adicionais ao que eu falei ontem, né? E dando continuidade, então, a esse tema da religião, Papa Francisco e Javier Milei se encontraram durante canonização da primeira santa argentina, né? Então, ambos são argentinos, um é jesuíta e o outro está, obviamente, coligado com o ortodoxismo judaico, né? Inclusive, ele visitou o túmulo daquele... Agora o Rabbi Lubavitch, né, nos Estados Unidos, logo depois de eleito, dava para ver que ele estava bem emocionado, se emocionou diante do Muro das Lamentações, fez uma declaração dizendo que o terceiro templo deve ser reconstruído. Então, nós vemos aqui aquilo que seria supostamente o representante do cristianismo, bastante animado com alguém que está aí representando uma facção, digamos assim, do judaísmo ortodoxo, né? A cerimônia, né, desse encontro foi a primeira ocasião para presidente argentino cumprimentar Francisco publicamente. Milei já se referiu ao pontífice como o maligno na terra que ocupa o trono da casa de Deus. Então, veja só as palavras fortes aqui que foram usadas, né? Então, só complementando e corrigindo, não é que Milei é um representante. Ele é, vamos dizer assim, na minha visão, é como um símbolo, né, de uma facção, assim, porque o Israel, né, o povo de Israel, como tanto no país como na diáspora, né, ele é como qualquer outro povo. Ele é composto por uma grande miríade de pensamentos e formas de agir, né? Então, ele é um dos tipos de pensamentos que graça, né? Então eles se reuniram publicamente, dá para ver aqui que o Papa está bem animado, diferentemente do que estaria em alguns outros encontros, como por exemplo quando ele se encontrou com o Trump, ele estava com a cara bem fechada, com o ex-mandatário brasileiro, a mesma coisa. Então tem alguma coisa aí bem diferente nesse encontro que aconteceu, né? Os dois são argentinos, como já disse. Milei sentou-se na primeira fila para a cerimônia de canonização da Santa Argentina, e ao final trocou algumas palavras com o Papa e se cumprimentaram. Cortou o cabelo, comentou o Papa em trechos transmitidos pela rede. Estraguei tudo, disse Milei. Em seguida o Papa disse, obrigado por vir. Então foi uma visita aí meio protocolar. Só que eu digo o seguinte, pessoal, que a esquerda e a direita, no final, vão conduzir para o mesmo destino. Segundo a minha visão, o Papa é hoje, talvez até pela origem da ordem que ele pertence, ele defende muito da visão da esquerda, pelo menos a impressão que ele passa. Se a ideia dele não é passar que ele é de uma facção ideológica, ele está fazendo um trabalho terrível, porque é a visão que eu e muitas das pessoas mundo afora têm tido, né? Enquanto que o Milei, pelo contrário, ele passa a visão de que ele é um representante da direita. E embora eles se façam críticas uns contra os outros, na minha opinião, no final das contas, esquerda e direita vão se unir, né, para fazer uma unificação mundial, né? E nada mais simbólico do que uma união futuramente política e religiosa, né? As uniões que existem desde o princípio dos tempos e vão talvez fazer o fechamento dos tempos também. Vamos adiante aqui. Os Houthis do Iêmen atacaram um navio ligado aos Estados Unidos mais uma vez. Essa aqui é uma matéria agora, do dia 12, de ontem, né? E mostra que, embora os Estados Unidos esteja lá fazendo agora uma retaliação aos Houthis lá dentro do Iêmen, isso não está surtindo efeitos e eles continuam fazendo os ataques. Tanto é que os navios já estão desviando, e não é de agora, já de alguns dias, do estreito ali do Mar Vermelho, porque está impossível de passar por ali. E isso tem feito o quê? Encarecido os fretes dos produtos que vêm do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Não só porque aumenta o custo de combustível, mas porque os navios ficam mais tempo disponíveis no mar. Então, o mesmo frete que demoraria, sei lá, um mês, acaba demorando 45 dias. Então, ele tende a custar 50% mais caro e, portanto, as mercadorias custam mais caro, fora o combustível, né? Então, isso aqui está surtindo um efeito muito grande. Um pequeno povo lá num lugar determinado, por isso que a geopolítica tem a sua importância,
porque eles estão geograficamente bem posicionados ao ponto de impactar a economia do mundo inteiro. Né? O grupo ligado ao Irã, segundo a matéria aqui da Al Jazeera, disse na segunda-feira que o Star Iris foi alvo de uma série de ataques navais adequados, precisos e diretos. Os Houthis atacaram navios no Mar Vermelho nos últimos meses, sendo vários eles, né? Perturbando a principal rota comercial entre a Europa e a Ásia. E apelaram ao fim do bombardeamento de Gaza por Israel para que eles possam então parar isso aí. Até a China, que é aliada do Irã, está sendo prejudicada com isso, porque quem vende a mercadoria é a China, principalmente. Né? E a China, ao contrário do que muitos pensam, as bolsas estão subindo, né? Mas tem até um vídeo irônico de Xi Jinping erguendo a cotação na marra, né? Mostra que, de fato, isso está acontecendo, na minha visão, artificialmente, e em breve o mundo inteiro vai perceber isso. Então a China, já em dificuldades, ainda tem agora o problema do suposto aliado interrompendo suas rotas comerciais. Não olhe nos olhos dele, diz o Bukele. Né? Como foi minha visita à mega prisão de Bukele, símbolo da guerra contra facções em El Salvador? Centro de confinamento é uma prisão de segurança máxima construída há apenas um ano pelo governo do presidente Nayib Bukele para integrantes das principais gangues de El Salvador. Bukele foi reeleito após concentrar poderes e controlar o legislativo e o judiciário. Pessoal, parece até que eu estou vendo um filme do passado. Aqui no Brasil, como é que vocês acham que surgiu o crime organizado? Lá no passado, os militares colocaram presos políticos junto com presos comuns. Os presos políticos viram que na criminalidade comum havia meios de se angariar recursos extraoficialmente, fora das garras do Estado, digamos assim. E os presos comuns perceberam que o cérebro desses presos políticos podia guiá-los a ganhar muito mais do que nos crimes de bagatela que eles cometiam. O Bukele, com o intuito de combater o crime, criou uma mega prisão e juntou todas as gangues daquele país. Ele fez literalmente uma limpa nas ruas. Acontece que, assim como não há mal que sempre dure, também não há bem que nunca se acabe. Então, em algum momento, haverá uma mudança política naquele país, infelizmente. Apesar de que o Bukele também tem seus defeitos, não vamos falar disso, mas estou falando dessa questão em específico. E esse laboratório, esse grande, vamos chamar assim, de caldeirão, né, que ele criou, onde ele colocou todos esses elementos químicos tóxicos, vai se misturar criando um elemento químico muito mais tóxico. O dia em que essas gangues todas foram colocadas na rua, muito provavelmente seus líderes terão criado uma união, né, e vão tornar a situação, na minha opinião, ainda pior naquele país do que hoje. Para nós percebermos isso, vai passar talvez alguns anos, talvez uma década ou mais, né? Mas infelizmente a história se repete. Como muitos deles não são dignos da pena de terminação da vida, né? Eles vão sair de lá, na minha opinião, ainda mais corajosos, né, para enfrentar o Estado a partir do momento em que eles fizerem aí uma união entre eles. Infelizmente, quando você não corta uma erva daninha pela raiz, ela volta ainda mais forte. Então, ou você extermina uma erva daninha, ou ela volta com força. E não é o caso na maioria dos países. A maioria dos países pega essas ervas daninhas e coloca elas num centro de incubação, fertiliza, né, coloca ali um aquecimento solar, né, coloca um pouquinho de calcário, enfim, ela volta ainda mais forte quando ela sai da incubadora. E vamos adiante aqui. O presidente da Hungria renuncia ao cargo após perdoar o homem que encobriu o caso de abusos em lar de crianças. A presidente, uma mulher que seria então a principal aliada do Viktor Orbán, né? Se fosse aqui no Brasil, ela jamais renunciaria, né? Então ela diz, olha, eu cometi um erro, jamais devia ter feito isso, não sabia, blá, 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 e cedeu, aliás, à pressão popular. Se fosse aqui no Brasil, né, que ela tivesse cometido uma grande M dessas, e pelo jeito nem foi por querer, mas se fosse aqui no Brasil, ela já estaria sendo homenageada por escolas de samba, já estaria dançando
na Sapucaí, com os seis de fora e tudo mais, né? Ela estaria aí numa grande orgia política também, ganhando ainda mais do que ganha antes. Porque aqui é o país do contrário. Aqui, quanto mais criminoso você é, né, mais homenagens você ganha da galera, né, do lado da banda podre, né? E que, infelizmente, aparentemente, aí é uma quantidade bem grande do país. Basta ver a quantidade de pessoas que foram para as ruas, né, se refestelar como porcos nessa grande festa da carne, que vai ter repercussões, inclusive, em termos de saúde depois, né? Então, essa é a grande diferença entre um país um pouco mais sério, de um país onde a lavagem e a porquice, né, imperam. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.